Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, quero lembrar a todos que no dia 13 de abril vai ter o Foco no Afeto presencial aqui em São Paulo e dia 27 de abril em Curitiba. Os ingressos de Curitiba já acabaram, mas os ingressos para São Paulo a gente ainda tem alguns. Você pode comprar no meu blog, que é www.giselavalim.com. Valim é com 2 L's e N, tá ok? Então se você sentir afinidade com a proposta, se você sentir esse chamado no coração de estar presente nesse evento, vai ser uma alegria te receber lá. Gente, eu tava intuindo o que falar hoje e aí eu abri os directs do meu Instagram e tinha uma pergunta de uma moça que eu achei muito pertinente, que eu acho que pode ser útil para outras pessoas também. Ela falou: Gisela, você fez um podcast sobre como reconhecer um psicopata. Para quem não sabe, inclusive, eu tenho podcast no Spotify e no Podbean. Você pode digitar lá Gisela Valim que você vai encontrar os meus podcasts, né? E ela falou assim: eu queria que você fizesse um vídeo ou um podcast falando como é que ficam as pessoas, né, que sobrevivem às relações com psicopatas ou com narcisistas. Como é que a gente pode sobreviver depois disso? Porque em geral a gente fica completamente devastado depois de uma relação com um psicopata ou com um narcisista, né? Então como é que a gente segue a vida? E gente, de fato, para quem já se relacionou com um psicopata ou narcisista, pessoas com um baixo nível de percepção, para quem já teve um relacionamento abusivo com pessoas extremamente invasivas, né, destrutivas, pouco empáticas, quando você sai desse relacionamento, tem uma analogia que o Ali faz que eu gosto muito. Ele fala que é como se fosse um período de pós-guerra, né? É um trauma muito semelhante a de um soldado que voltou da guerra, porque muito embora o soldado ele tenha ali medo de coisas físicas, materiais, quando você vive um relacionamento com um psicopata, de certa forma aquilo é uma guerra, porque dentro de você, o seu emocional ele fica tão destruído, a sua autoestima fica tão no lixo, você se sente tão incapaz de receber amor, você se sente tão mal que é como se fosse realmente um período de pós-guerra quando você começa a sair dessa relação, né? Então, realmente é um processo de luto extremamente intenso, extremamente difícil, né? Mas assim como eu já falei para vocês no vídeo como superar relacionamentos antigos, é uma frase também que eu aprendi com Ali: o fato de você ter terminado uma relação afetiva não significa o fim da sua capacidade amorosa. Porque por mais destrutiva que tenha sido a relação com esse psicopata, com esse narcisista, por mais que essa pessoa tenha reforçado as suas crenças de baixa autoestima, por mais que você tenha se sentido um lixo naquela relação e que você tenha saído devastado, uma coisa é muito importante dizer, gente: os psicopatas, essas pessoas com consciência primitiva, a única coisa que elas podem abalar em nós é aquilo que é periférico, que é o ego. Então, por incrível que pareça, eu sei que é muito doído, eu já me relacionei com psicopatas, já me relacionei com pessoas narcisistas, e eu sei, com muito conhecimento de causa, que quando você consegue se desvencilhar dessas relações extremamente indignas e destrutivas, todos os dias você tem que ficar ali reconstruindo a sua autoestima e você tem que fazer um trabalho interno para desenvolver uma convicção na luz, de forma que você consiga não se identificar com todo o lixo emocional que fica reverberando no seu sistema energético. Porque depois que você sobreviveu a um relacionamento abusivo, principalmente com um psicopata ou com um narcisista, você sai daquela relação muitas vezes achando que você é um lixo, porque aquela pessoa repetia isso tantas vezes, seja de forma direta ou indireta, que você sai muito destruído perifericamente
dessas situações. E é um trauma muito profundo mesmo. A gente tem aquela idealização, né, de que nunca vai superar, de que vai ser assim para sempre, de que nunca vai encontrar um grande amor, de que nunca vai conseguir viver uma relação digna. Mas, gente, isso é a percepção do momento. A percepção do momento não é a realidade eterna, aquilo é uma fase. Se você atraiu aquela pessoa para a sua vida é porque de algum modo existia um aprendizado necessário para você e para ela naquele encontro. E é muito importante que você consiga enxergar uma bênção por detrás da aparente maldição. É a tal história de encontrar a luz no meio de tanta sombra, de conseguir ser o lótus no meio da lama. Entender que por mais destrutivo aparentemente que tenha sido aquele relacionamento, ele te trouxe um amadurecimento, uma nova percepção da vida e com certeza você conseguiu desenvolver o seu poder pessoal, a sua resiliência, o seu autoconhecimento depois de passar por aquilo. Então houve um propósito. Quando você começa a enxergar as bênçãos que existem por detrás de uma aparente desgraça, quando você começa a agradecer genuinamente tudo o que te acontece, entendendo a sabedoria divina que rege a realidade, você sai de uma postura vitimista e você aprende a ver a luz por detrás de tudo o que acontece. E é a mesma coisa na relação com o psicopata, com o narcisista. Gente, pra quem é espiritualista, eu vou falar uma coisa agora, vocês não vão me bater, por favor. Eu tenho medo de falar isso aqui, porque sempre que eu falo isso, eu sei que eu machuco o ego de muita gente e que eu tiro a muleta existencial de muita gente. Mas pra quem quiser acreditar, acredite. Pra quem não, isso não fizer sentido, é só ignorar e vida que segue, tá? Tem muitas coisas que a gente vive aqui nessa encarnação que são experiências, contratos que a gente faz antes de encarnar nesse plano. Porque a Terra, ela é um planeta de provas e expiações, né, gente? A gente não vem aqui pra vir no spa e pra ficar aqui né, só sendo feliz 24 horas por dia, não. A gente tem um aprendizado pra fazer aqui, a gente tem uma missão, tem um trabalho pra fazer. E a gente vive num mundo de dualidade, onde tem prazer e tem dor. Então, muitas vezes, antes de vir para esse plano, a gente escolhe algumas experiências que a gente quer viver para expandir a consciência. Provavelmente, você que está me ouvindo isso agora, está passando por algum sofrimento, por uma situação difícil, você provavelmente deve estar até com raiva de você. Você fala, mas como é que eu fui escolher isso, né? Por que eu fui escolher essa desgraça que eu estou passando agora? Como é que eu fui fazer isso comigo? E na verdade, gente, essa aparente desgraça é um grande aprendizado. E a gente escolhe também, né, isso alguns espíritos falam, quando a pessoa tem mérito, tá, gente? Não é com todo mundo que isso acontece, mas quando a pessoa tem mérito, ela consegue escolher algumas coisas que ela vai viver, inclusive consegue escolher os pais que ela quer ter para viver determinadas experiências, né? Então, muito embora não pareça, tudo está certo como está, tudo é um aprendizado. É que quando a gente chega aqui na Terra, a gente esquece esses contratos que a gente fez antes de vir para esse plano, a gente esquece as vidas passadas e a gente vê a realidade como se ela fosse uma foto, como se não houvesse uma vida pregressa, como se não houvesse contratos que a gente fez antes de encarnar nesse plano. A gente vê como se fosse uma fatalidade. Ai, aconteceu. Gente, nada acontece do nada. Se algo aconteceu, tem um propósito, tem um ensinamento, tem um aprendizado. Se aquela situação chegou até nós, existe um significado maior. A gente tem que aprender a amadurecer, a sair do vitimismo, a achar que o mundo está contra nós e entender a vida por um ponto de vista mais profundo e mais sistêmico, pela visão do ser e não pela visão do ego, compreendendo essa profundidade por detrás de tudo o que acontece. Porque se você tem uma visão materialista, que só vê a realidade do momento, que não entende que o que você está vivendo hoje muitas vezes é um reflexo, é uma consequência de sementes que você plantou em vidas passadas, de escolhas que você fez, de uma percepção, uma consciência que você já traz com você há muitas vidas. Se você não entende que muito do que você está vivendo hoje é resultado de muitos contratos e programações que você fez antes de vir para esse plano, quando você olha para a realidade, parece que tem muita coisa que é injusta.
Mas essa injustiça é o ego que vê, porque quando você começa a entender a realidade do ponto de vista mais sistêmico, mais profundo, você vai entendendo que nada é o que parece, que por detrás de tudo o que acontece tem um significado mais profundo. E essas relações com psicopatas, com narcisistas, elas são consequências de um processo muito maior. Tem um aprendizado ali. Então, se você precisou passar por essa experiência, procura perceber, ter lucidez para reconhecer a bênção que tem por detrás disso. Quando você começa a entender essa bênção, quando você sai do vitimismo, quando você vive todo o luto, né? É importante viver esse luto do fim dessa relação, quando você começa a olhar para as suas sombras com carinho e a se perdoar também por ter atraído aquela pessoa para a sua vida, compreendendo o significado mais profundo que tem por detrás disso, quando você começa a rezar pelos mentores daquela pessoa e pelos seus, quando você começa a ter compaixão pelo nível de consciência em que aquele ser se encontra, quando você começa a entender que aquele ser faz parte de você e você faz parte dele, que todos estamos conectados, que todos somos um. Quando você começa a ter essa consciência mais ampla, você começa a se desvencilhar da raiva, do medo, do ódio, e você percebe que a sua capacidade amorosa está intacta. Por mais traumática que tenha sido aquela relação, por mais dolorosa, por mais terrível, por mais abusiva, você percebe que o outro só consegue afetar o seu ego, mas nunca a sua essência. Como fala o Osho, quando alguém te agride, quando alguém te ofende, essa pessoa só consegue atingir a sua periferia, que é o ego, que é aquilo que é importado do social. Mas essa pessoa jamais vai conseguir atingir o que é essencial em você, porque a sua essência é perfeita e inabalável. Não tem como uma pessoa atingir a sua essência. Por isso que através da meditação, das terapias como Theta Healing, constelação familiar, Reiki, EFT, barra de Access e tantas outras que você pode fazer te ajudam a se desidentificar de todos esses problemas do ego, a ressignificar os traumas, olhando a luz que existem por detrás deles, te ajudam a sair do vitimismo, a compreender as situações que te acontecem por essa perspectiva mais ampla. E aí com isso você consegue acessar a amorosidade que está dentro de você, que é inabalável, é intocável. Ninguém é capaz de destruir a sua capacidade amorosa, ela está aí, ela pertence a você. Ela é sua, ela não depende de um objeto externo para existir. Então, quanto mais você vai desenvolvendo essa consciência, essa convicção na luz, na sua amorosidade, na sua essência, você vai conseguindo se desvencilhar desses traumas. Eles vão perdendo o significado, a intensidade, e eventualmente quando você começa a iniciar um relacionamento, né, com outra pessoa, e você tem a possibilidade de ter ali uma vivência amorosa, pode acontecer de virem flashes, insights do passado, medos, traumas, mas aí se esses traumas vierem à sua consciência, o que você tem que fazer? É treinar a não identificação com o trauma, é meditar, é fazer uma terapia corporal, para o seu corpo aprender que ele é digno de receber afeto. É começar a se reprogramar para o exercício da sua verdadeira essência, que está aí, dentro de você. Então basta você ter essa coragem de expressá-la e não ficar se identificando com as sombras, com os traumas. Gente, eu já me relacionei com um psicopata, eu já me relacionei com um narcisista, de uma forma assim, muito intensa. A minha vida foi muito permeada por psicopatas, por narcisistas, e eu sei que eu pedi essa experiência, eu pedi para passar por isso. Tá tudo certo, eu não sou vítima, eu sei que foi um grande aprendizado. E o que eu mais me orgulho de mim hoje é porque o que eu fiz com tudo isso foi não ficar me vitimizando. Claro, na época eu até me vitimizava um pouco, confesso, né? Mas depois eu consegui não me vitimizar, fui buscar terapia, fui buscar tratamento, Theta Healing, o coaching com a Ali que salvou a minha vida, né? O Theta Healing também maravilhoso, reprogramou todas as minhas crenças, fui procurar terapia corporal, fui buscar autoconhecimento. Isso me ajudou a sair daquela lama em que eu vivia e me ajudou a me desidentificar de todos aqueles traumas.
É claro, gente, que isso não acontece de uma hora para outra. É um trabalho interno de autoconhecimento, é um trabalho diário, constante, de meditação, de terapia, de olhar para dentro. Muitas vezes eu estou vivendo uma situação boa e vem alguns flashes do passado, alguns insights, algumas crenças negativas, né? Quando isso acontece, que é parte do choque pós-traumático, né? O que eu faço? Eu silencio o meu ego e não me identifico com aquilo. Então eu vou meditar, eu vou fazer um trabalho corporal, eu vou respirar pelo diafragma, eu vou procurar me desidentificar, porque eu sei que o trauma ele esteve em mim, mas ele não é aquilo que eu sou. Ele é algo efêmero que só pôde prejudicar o que era periférico em mim, mas a minha essência continua inabalável. E essa convicção na luz que eu tenho, que eu sei que muitos de vocês também têm, outros estão desenvolvendo, é o que nos ajuda a ressignificar esses padrões e a fazer com que a gente se sinta assim aberto para viver novos amores, relações mais saudáveis, mais dignas, para que a gente consiga se colocar nessa frequência, porque a gente começa a perceber que a gente não é o lixo que aquelas pessoas disseram que a gente é. Na verdade, o que essas pessoas sentiam era uma profunda inveja da nossa luz. Elas estavam num nível de consciência no qual elas não conseguiam expressar a própria luz. Então elas precisavam sugar a luz de outras pessoas. E essas pessoas mais generosas, mais amorosas, né, em geral, são as vítimas, entre aspas, desses psicopatas, desses narcisistas, né? Porque eles querem alguém que para eles é mais sensível para eles poderem sugar. Então essas pessoas, em geral, elas têm uma profunda inveja de quem tem uma consciência diferente. Então eles querem abusar, explorar, sugar, mas esteja certo que de alguma forma, direta ou indiretamente, você deixou uma semente plantada no coração dessas pessoas e essa semente em algum momento vai brotar. Entende? Não foi uma relação perdida. Você aprendeu com essa pessoa, ela aprendeu com você. Por isso que está tudo certo como está. Só que aquelas coisas que aquele narcisista ou aquele psicopata te falou, em geral eram projeções. Porque a pessoa que realmente te ama, gente, ela não vai te criticar. A pessoa que realmente te ama, ela vai focar sempre na sua luz com amorosidade. Eventualmente ela pode te dar sugestões amorosas, se você pedir, se você estiver aberto a isso. Mas aquelas críticas destrutivas que você ouvia do narcisista, do psicopata, em geral eram projeções, porque ele tinha inveja da sua luz. Então, na verdade, isso serve hoje em dia para você reforçar a sua luz, a sua amorosidade e para você desenvolvê-la ainda mais. O psicopata, o narcisista, jamais poderia destruir o que é essencial em você. A sua essência está aí, a sua beleza está aí, a sua beleza interna, o seu amor está aí. E eles não dependem de ninguém para existir, eles são seus. E eles podem ser expressos se você ficar cada vez mais convicto da sua luz e conseguir se desidentificar dos traumas do passado. Gente, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreve no canal se ainda não tiver se inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.